Muito bem, nos próximos minutos nós vamos falar sobre hidrocefalia. Aqui nós temos uma visão lateral da parte superior do sistema nervoso central. Este é o hemisfério direito, visto em sua porção interna. Este é o corpo caloso, um pouco mais abaixo o terceiro ventrículo. Aqui o quarto ventrículo. Comunicando terceiro com quarto ventrículo, nós temos o aqueduto de Sylvius. E finalmente, um pouco mais abaixo, um grupo de orifícios comunica o interior do quarto ventrículo com a superfície externa de cerebelo, cérebro e medula. Ao clicarmos no primeiro botão, o sistema ventricular fica mais evidente. Vamos fazer uma ampliação. Aqui está. Este maior é o chamado ventrículo lateral, que se comunica com o terceiro ventrículo através do forame de Monro. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto, situado um pouco mais abaixo, através do aqueduto de Sylvius, e finalmente os forames de Luschka e Magendie permitem que o líquido no interior do quarto saia para a parte externa, banhando a superfície de cerebelo, cérebro e medula. Muito bem, vamos voltar à visão panorâmica. Ao clicar no próximo botão, uma seta amarela vai revelar a dinâmica da produção e circulação do líquor. Portanto, acompanhe. Veja, o líquido produzido no interior do ventrículo lateral se junta ao líquido do terceiro, que vai se juntar ao do quarto e finalmente vai ganhar a superfície externa através desse orifício. Vamos voltar à visão panorâmica. Veja, o líquido é produzido profundamente no interior do sistema nervoso central e precisa ganhar a superfície externa para ser finalmente absorvido por esta grande veia situada no alto do crânio, o chamado seio sagital. Isso é importante compreender para imaginar o que poderia ocorrer no caso de uma obstrução a esse livre trânsito. E para simular uma obstrução, nós clicamos no próximo botão. Nós vamos simular uma obstrução na altura do aqueduto de Sylvius. Acompanhe. Aqui está a obstrução. Vamos novamente ampliar. Veja o que ocorre. A produção do líquido é constante e a absorção também é constante. Então falamos numa situação de equilíbrio dinâmico. Se a produção é constante e ocorrer eventualmente uma obstrução a seu livre trânsito, ou seja, o líquido não consegue ganhar a superfície externa para ser absorvido pelo sistema venoso, o que pode ocorrer? Veja, o líquido produzido no ventrículo lateral se soma ao que é produzido no terceiro ventrículo e, ao chegar na região obstruída, ele não consegue passar. Não consegue chegar ao quarto ventrículo e não consegue ganhar a superfície externa. A consequência disso é óbvia. Vai ocorrer uma dilatação amontante da região obstruída, comprimindo o cérebro contra as paredes internas do crânio. Isto é uma situação dramática que requer pronta intervenção médica, e o que se faz é a instalação de um tubo que vai desviar esse excesso de líquido para uma região distante do corpo. Aqui está, o líquido penetra nesse tubo e é levado, geralmente, para a cavidade abdominal ou peritoneal. Veja que o sistema ventricular, que antes se encontrava dilatado, agora está com um volume menor, aliviando a pressão contra os ossos do crânio, e o líquido, apesar dessa obstrução ainda persistir na altura do aqueduto de Sylvius, o líquido produzido dentro do terceiro ventrículo e ventrículo lateral agora tem uma saída alternativa através do mecanismo de drenagem. Uma complicação eventual desse mecanismo de drenagem é a obstrução da ponta inserida dentro do sistema ventricular. É o que nós vemos a seguir. Aqui nós exemplificamos com um coágulo sanguíneo. O líquido deixa de ser drenado através do tubo e o sistema ventricular retorna à sua situação de dilatação, mais uma vez comprimindo o cérebro contra a superfície interna do crânio. Esta é uma situação grave, dramática, que requer pronta intervenção médica para a substituição do mecanismo de drenagem.
Portanto, em poucos segundos nós somos capazes de entender o que é o sistema ventricular, de que maneira o líquido é produzido e circula dentro dessas cavidades até ganhar a superfície externa para ser absorvido pela grande veia situada no alto do crânio. Nós vimos também o que pode ocorrer em caso de obstrução desse livre trânsito, que é a dilatação do sistema ventricular. Vimos também de que maneira essa dilatação pode ser tratada ou controlada através da instalação de um tubo para levar o excesso de líquido para uma região distante do crânio, e que esse mecanismo pode sofrer complicações do tipo entupimento e parar de funcionar, levando a uma situação de volta da compressão do cérebro contra os ossos do crânio, requerendo pronta intervenção médica.